Estamos aqui no CBTD 22 com Eduardo Zugaib. Eduardo é escritor, palestrante, continua aqui para mim. Gestor corporativo, né? Trabalho com muitos temas relacionados à liderança, à comunicação. Resumidamente, atitude em liderança. Acho que esse é o grande vetor do meu trabalho nas organizações. É uma pessoa que eu já tive assim, o prazer de me conectar aqui um pouquinho antes da entrevista, que é muito rica. Eu acho que você tem essa riqueza que já vem de você e que a gente pode aprender muito com você aqui no Inside Conferences. E começar a falar de inovação, de criatividade. Como é que é essa história do seu repertório criativo? Fala um pouquinho pra gente o que é o nosso repertório criativo e como a gente pode ganhar mais repertório. Boa pergunta, Celina. Bom, gente, enfim, quando a gente fala de inovação, falamos de novas ideias. Vamos desmontar a palavra inovação. Uma nova ideia, normalmente, ela nasce de outras ideias que a sucederam, combinadas, recombinadas, construídas, reconstruídas, remendadas, emendadas, enfim. É um processo de pergunta e, ao mesmo tempo, de conexão de ideias que muitas vezes podem até ser antagônicas. E o espírito criativo, ao invés de ele ficar criando essas oposições, esses paradoxais, né, de não querer que as coisas se conversem, não. Ele vai justamente buscar por onde as coisas se conectam, por onde as coisas se conversam. Quando você fala de repertório, né, aí entra aquilo que eu chamo de escavação cultural. Eu trago isso, Celina, do tempo que eu trabalhei em propaganda. Trabalhei durante 18 anos em propaganda, marketing e tal, como diretor criativo, como redator e também conduzindo equipes criativas. E assim, se tem coisa que você quer usar para matar um criativo, dê para ele um mundo raso. Dê para ele um mundo superficial, um mundo que apenas a mídia decide o que você vai ouvir, o que você vai ler, o que você vai assistir, sabe? O tema que você vai discutir. O criativo não, ele transita com liberdade, ele não tem fronteira nesse trânsito. Então ele mergulha, ele investiga. Por exemplo, se ele gosta de um músico, ele não vai se contentar em ouvir apenas aquele músico. Ou se ele gosta de uma música. Primeiro, se ele gosta de uma música, ele vai procurar conhecer todas as músicas de quem fez aquela música. Depois ele vai buscar quem são as referências desse músico. E aí você descobre um outro universo e cada vez que você clica em um universo desse, você abre um hiperlink de possibilidades muito grande. E às vezes a gente fica apenas restrito àquilo que a mídia oferece para você como tendência. E aí chega a conclusão pobre de que não tem mais coisas de qualidade, não tem cultura de qualidade, não tem nada. Não é que não tem. Você não está procurando direito. O risco de você, se eu estou seguindo a tendência, estamos na terra. Você está sendo um gado. Você está sendo alguém tocado igual boiada. Né? Vamos por aqui, toca o tambor, você vai seguindo a tendência, sabe? O criativo não, ele rompe a tendência. Ele normalmente é quem até cria a tendência para os outros seguirem, mas quando os outros estiverem seguindo, ele já está buscando outra coisa, ele já está em outra vibe, já está em outro universo. Então, assim, é um mundo, um universo de possibilidades que, se você explorar toda essa universalidade que existe, para entender por onde as coisas se conectam, ali você encontra um espírito criativo que, consequentemente, vai ser inovador, pode servir a ser inovador, e ainda numa terceira consequência, gerar valor, porque é para isso que a gente trabalha, né? Gerar o valor para a organização, valor de melhores relações, valor de melhores ambientes, valor de sustentabilidade. E a gente pensa no valor apenas na questão financeira. Não, é todo esse universo de valores você cria a partir de um espírito criativo que pode colocar e transformar a vida num estado contínuo de inovação. Quanto mais você vai se conectando, você vai não jogando fora as suas referências afetivas. Porque a gente fala, não, você tem que inovar, significa que você vai simplesmente apagar o seu passado? Não, você não pode. Você nem tem como fazer isso e nem é correto fazer isso. Você tem que ter algum lastro de onde você veio. Mas esse lastro não pode representar também uma corrente. E te aprisionar no passado, porque é uma tendência até do comportamento humano. A gente está acostumado com alguma coisa e a gente fica apegado a isso e aí a gente não vê, a gente nem enxerga outras possibilidades. Exato, e o mais paradoxal disso é que assim, a gente é assim, e aí somos assim enquanto pessoas que também estão nas organizações falando de diversidade, falando de uma série de temas que justamente provocam esse olhar mais ampliado para o mundo. Ou seja, estamos falando de inovação, comportamento, relações sociais, sabe? Até mesmo na transformação da sociedade com uma sociedade mais inclusiva.
Isso também é inovação. Não é só lançar um celular novo, um carro que voa, não é isso. É inovação cotidiana, é a inovação de você ser uma pessoa que se desafia a ser melhor e acrescentar algo mais na sua experiência que também provoca melhoria no todo. Porque só você também crescer isoladamente, você não está inovando. Você pode estar sendo criativo, mas se você não está inovando. Então, qual a diferença, desculpa te interromper, entre inovação e criatividade? A criatividade precede a inovação, né? Uma pessoa pode ser criativa a vida inteira e nem um pouco inovadora. Ela pode ter ideias maravilhosas a vida toda. O criativo é o que cria, o que gera a ideia. O inovador é o que transforma essa ideia em algo que gera valor. Então, agora, o inovador, ele normalmente passa pela criatividade. Vamos dizer, a criatividade é a antessala da inovação. O problema é que a gente pode ficar nessa antessala a vida toda, tendo ideias maravilhosas, mas não transformando isso em realidade. E como é que a gente vai fomentar isso no dia a dia, por exemplo, das organizações? Porque a gente tem os indivíduos que têm ideias, que são criativos na sua essência, porque eu acredito, vê o que você acha disso, que a gente já nasce criativo, né? E a gente, quando é criança, a gente tem um potencial criativo, a gente usa a nossa criatividade. Exatamente. A gente desaprende. Bom, primeiro, assim, a gente vê muita organização com o discurso da inovação na sua escala de valores. Missão, visão, valor. Você olha lá, tem inovação. Nossa, que legal, né? Bacana. Não, na hora de contratar, fala, queremos gente fora da caixa. Legal, né? Bonito, né? Você fala, num processo seletivo, queremos profissionais fora da caixa na área tal. Entrou na empresa, para que querem pessoas fora da caixa? Para poder encaixotar lá dentro. Então, ou seja, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu quero novidade, eu sinto que a empresa precisa inovar, eu, enquanto liderança, quero apenas pessoas que tenham a minha cara, pessoas que tenham o meu comportamento, pessoas que simplesmente obedeçam a forma como eu penso, como eu acho. Não há espaço para a diversidade, por mais que isso seja defendido como bandeira em muitas empresas por aí. Mas na prática, no dia a dia, essa diversidade, começando pela diversidade comportamental, sabe, todo terreno de diversidade que o humano tem, não há espaço. O líder acaba buscando sempre cópias, né, rafes dele, rascunhos dele. E naturalmente com isso você empobrece o repertório criativo daquele grupo. Pessoas iguais vão ter ideias iguais, vão estar combinando sempre as mesmas coisas e vão trazer sempre as mesmas soluções, que não são arriscadas, que não ajudam a provocar disrupção, muito mesmo algo que ajude a inovar de forma radical dentro da organização. E vamos fazer mais do mesmo eternamente. Eduardo, como é que a gente sai dessa armadilha? Bom, começa pela liderança, né? Não adianta o líder querer pessoas criativas se ele mesmo não permite ser criativo, tá? Vai ser uma relação um tanto quanto dolorosa para ambos. Então, e o que significa você, enquanto líder, ser criativo? Primeiro, amigo, desce do pedestal. Você não sabe tudo, tá? Você não é um mago, não é a pessoa que tem sempre a resposta certa, você é vulnerável. Reconheça essa vulnerabilidade, você já vai tirar um grande peso que vai te possibilitar buscar outros repertórios, ampliar o repertório. Entender que aquilo que te trouxe até aqui, cara, bacana, é valoroso. Você tem que ter uma relação até afetuosa com aquilo. Mas não necessariamente o que te trouxe até aqui é o que te vai levar adiante. Ainda mais num mundo que te desafia de um estado de impermanência contínua, cada vez mais veloz, onde as mudanças são exponenciais, ou seja, mudanças no intervalo cada vez mais curto de tempo, numa intensidade cada vez maior de vetores de mudança. Então, se você não tiver o espírito aberto para receber tudo isso e assimilar, processar, olhar essa complexidade do mundo, não para você ser uma pessoa mais complexa, para dificultar a vida das pessoas, mas você como líder, ser justamente o simplificador. O cara que vai traduzir a complexidade e trazer isso de um jeito mais palatável para a equipe. A partir desse olhar criativo, inclusivo, que não vai olhar o erro como punição, vai ter um espaço para que haja erro. Enquanto está havendo o aprendizado, enquanto está havendo ali o dia a dia, com um espaço que a gente chama de ambidestria para criar, né? Ou seja, ter a criatividade também inerente ao dia a dia e não apenas restrita a um evento, a um treinamento. Não, fazendo parte da cultura do dia a dia, você já começa a sair um pouco da armadilha.
trazer isso para o seu modus operandi. E aí eu acho uma coisa muito interessante que você até colocou na palestra, se você for esperar para estar tudo bem, estar tudo calmo, né, tá tudo sem problema, você ter dinheiro para inovar, agora vamos sentar aqui, vamos criar e vamos inovar, isso não funciona, né? Então, assim, quais são as perguntas que a gente precisa se fazer no dia a dia, como líderes, como membros de uma equipe, para a gente acionar esse modus operandi de inovação e criatividade no nosso dia a dia, sem esperar o momento certo? Bom, assim, a gente tem que ter aquelas perguntas que vêm, de certa forma, impulsionando a criatividade humana desde os primórdios, né? O homem percebeu que fogo poderia ser útil. Opa, isso aí foi um processo criativo, foi um processo de inovação. Trouxe o fogo para dentro da caverna, trouxe o fogo para preparar o alimento. O homem, depois de muitos anos ali, milhares de anos, foi lá e talhou a primeira roda. Pô, que pergunta, que intuição havia dentro dessas pessoas que nós podemos traduzir em palavra hoje? Pô, e se tentássemos de um outro jeito? E por que não buscarmos um caminho alternativo? E por que não quebrarmos isso que a gente faz hoje para buscar e forçar a descoberta de algo novo, sabe? Por que não adaptar, criar, reduzir, ampliar? Ou seja, por que não destruir o que eu faço hoje? Eu tenho que pensar em algo novo. Eu tenho que ser a pessoa que vai destruir a minha grande ideia. Sabe robôs? Antes, quando eu era criança, desmontava o robô, aí você montava outro robô e sobrava peça e o robô funcionava? É tipo isso. Peraí, isso aqui não tem uma finalidade nenhuma, né? Você percebia que havia coisas sobrando, né, em processos que eram consolidados. Então, assim, eu acho que essa coisa do destruir é uma palavra forte, mas justamente para provocar. Falei, cara, se você não destruir o seu modelo, o seu produto, a sua ideia, o seu concorrente vai fazer isso por você. E vai fazer com sadismo até. Ele vai ser sádico na hora de destruir você. Ele vai te deixar para trás com sadismo. Vai te torturar, cara. Você vai ser assim. Você deixa de ter importância de um dia para o outro. Eu fabrico CD. Nossa, que legal. Vem o cara e fabrica o pendrive. Acabou o CD. Ou seja, quem tinha que destruir o CD é o cara que inventou o CD. Não a pessoa que inventou o pendrive. Ele tinha que ter criado o pendrive. Só um exemplo, lógico, né, gente? Hipotético, genérico e tal. Mas o problema, Celina, é que a gente aterriza e se acomoda naquilo que é sucesso. Só que o sucesso dos últimos 10 anos não garante sucesso nesse mundo Bunny, VUCA, né, e tudo esse monte de coisa aí, não garante sucesso nos próximos 10 meses. E fora o incontrolável que acontece, vide pandemia, que aí as pessoas se perguntaram, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, exercitar esse músculo da curiosidade, das perguntas e tentar resgatar algo que você tem. A gente é criativo, a gente tem a criatividade e a gente precisa simplesmente voltar a... Estimular. É um músculo isso, acima de tudo é um músculo. Precisa voltar a estimular. Igual quando você volta para a academia, dói. Dói quando você volta para a academia, dói porque o músculo está parado. A criatividade é a mesma coisa, é o olhar criativo estimulado todos os dias. Fazer perguntas, explorar culturalmente a riqueza que você tem em volta de você. Quando eu falo cultura, a gente não é só cultura organizacional, que você também tem que explorar. Mas a cultura onde você está imerso é música, teatro, cinema, sabe? As relações, as etnias, tudo aquilo que tem ali, toda a diversidade que existe numa cultura. A riqueza que você encontra ali para poder te ampliar o repertório. E a partir dessas ideias no seu repertório, você ter coisas para conectar, isso cria ideias, isso te amplia o repertório. Então, pensar lá na frente, e se um dia não precisarem mais do que o que eu faço? Aí uma forma de você mapear isso é não morrer de amor pelo seu produto, sua ideia, o seu serviço. Mas morrer de amor pela dor do seu cliente. Porque a dor vai continuar. A dor que está lá fora, que o seu produto hoje cura, ela vai continuar. E talvez... Às vezes de forma diferente. De forma diferente. Ela vai permanecer. Vai aparecer um remédio novo, vai aparecer uma tecnologia mais suave para suprir aquela dor. E nessa sua, que você morre de amor, que hoje enche as bufas de dinheiro do capital ali, vai deixar de existir. E a realidade nossa no Brasil é maravilhosa. Pouco tempo, porque a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, fazer um workshop com você, não dá para parar, porque é deliciosa essa conversa. Mas a nossa realidade, eu adorei quando você trouxe a realidade brasileira, muito assim, resumidamente, mas essa mensagem que você traz da gente ter essa riqueza no Brasil e que às vezes a gente quer trazer um modelo lá de fora que
não tem nem tanto a ver com a gente e a gente não está usando usando o que é nosso. Conta um pouquinho dessa história pra gente. O brasileiro ele tem muita criatividade, né? É que, infelizmente, por questões culturais, sociais, econômicas, políticas, enfim, não vamos ficar chovendo nesse molhado, mas assim, a gente acaba tendo uma criatividade, uma inovação para sobreviver muitas vezes. Né? É apenas aquela terceira pergunta, né? E agora, como é que eu faço para, né? Vai vir criatividade, daí vai, mas vai ser muito mais dolorosa do que uma criatividade que você traz já como cultura. E o Timóteo deu show de bola nessa com a história de comer cacto. Espeto de camarão com cactos, isso mesmo. Se liga na receita. Sou fã do Timóteo, espero que ele veja essa matéria, né? Eu converso com ele e tal. Descobri o Timóteo e falei, cara, olha o que esse cara faz, né? E ele até na época ele foi convidado para conduzir a tocha olímpica, sabe? Como pessoas que na sua localidade já provocavam essa inovação. E como é que é essa história de comer cacto? Bom, o Timóteo ele olha aquilo que a gente olha, um cacto vê o quê? Nossa, vê um vegetal espinhoso, né? Agressivo, né? O Timóteo olha aquilo como matéria-prima para alta gastronomia. Gente, é alta gastronomia, não é cozinhar apenas e comer. É altíssima gastronomia, produtos refinados. E começou com uma cocada que virou... De cactos, e aí ele criou o cocactus, né? Que é uma cocada com a fibra do cactus. Como seria a pergunta, né? E se um dia acabar o coco? E se um dia acabar o coco? Eu vendo cocada, e se um dia acabar o coco? Olha a pergunta no processo. Essa criatividade que subverte, o brasileiro é mestre nisso. A gente aproveita muito pouco essa subversão criativa. Então, a gente acha você de várias formas e vale a pena entender mais, conhecer mais o trabalho do nosso Eduardo Zugaib. Prazer em estar com você. Muito obrigada. Agradeço, gente. Uma grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo espaço. E que o nosso papo reverbere por muitos caminhos por aí. Por favor. Tchau, pessoal.